tinha barra, tinha tudo para você aquecer. Legal porque era o mesmo lugar do Pro, né? Então os amadores tinham o prazer e o privilégio de competir e usar o backstage do Pro. E o circo todo armado. Chega na hora da categoria do Júlio, eu tô na prévia, eu tô arbitrando ele e ele passa para as finais. Ele fica no top 15 para depois ficar no top 10 e depois o top 5. Nesse momento, o Pavel Filerboni, que era o head judge da IFBB Internacional, trocou de lugar com um árbitro head judge da NPC. Até aí, sem problema nenhum. Isso era comum acontecer em Arnold, Ohio, porque a NPC dividia o Arnold, Ohio com a IFBB. Sem problema nenhum. Tanto que o Gary Dutti, que é o chefe da arbitragem da NPC americana, é meu amigo, nos falamos até hoje. Já arbitramos várias vezes juntos sem ter nenhum problema. Mas esse árbitro que foi colocado lá nesse dia, o Júlio estava impecável. Só que o Júlio teve o azar que tinha um russo na categoria com 127 quilos, impecável igual ele. 127 quilos? 127 quilos. E também tinha um outro cara, se eu não me engano, um suíço de 110 quilos também, infernal. Né? O cara ganhou na categoria maior, o outro ganhou na menor, e o Júlio veio na cola na outra categoria, tava todo mundo ali, na pesado, né? Aquela coisa de louco, todo mundo... Só esse russo destacava demais, porque ele era mais alto e mais largo. Então a gente olhava para ele e falava assim, não tem jeito, ele é o campeão. O outro cara, não tem jeito, é o segundo lugar. Putz. Mas, dali para frente, existia a disputa entre Júlio e mais 3 atletas. Tinham 4 atletas com condição de ficar em terceiro, que tinham que ser julgados. Nessa hora, eu fui trocado na mesa de arbitragem e saí. Esse árbitro central, ele me faz uma presepada do inferno. O que ele aprontou? Ele me coloca um americano no top 5 que não tinha que estar nem no top 10, na minha opinião. E deixa o Júlio fora do top 5. Quando eu vi aquilo, Cariane, eu mudei de cor. Eu falei, o que está acontecendo? Tem erro aqui. Esse cara não tem que estar aí. Primeira coisa que eu fui no mesário. Né? José estava sendo o mesário. Sentei ali com ele, olhei, peguei as súmulas, pedi para ele, deixa eu ver, tem alguma coisa errada. Olha aquele atleta ali. José, esse cara não pode estar aí. Ele falou, olha aí. Eu olhei, ele colocou na planilha, estava planilhado tudo certo. Os árbitros da NPC e o head judge colocaram ele em top 5. E o Júlio não estava no top 5. Aí eu comecei a discutir. Você comprou a briga? Comprei. O árbitro deve ter ficado muito puto com Eu fui chamar o Pavel, eu fui chamar meu diretor, meu presidente. Falei, Pavel, olha o que esse americano está fazendo. Ele deixou o Júlio de fora. Olha lá, o Júlio está fora. E ele colocou esse cara que está liso. Tá na cara que ele tá inferior ao Júlio. Agora todo mundo tá vendo. Os outros árbitros também, sul-americanos, inconformados. Cadê o Júlio? Não tá no top 5. Ele olhou para mim e falou assim, nós não podemos fazer nada, quem está julgando é ele. Pior que ele não tá errado, né? Aí eu falei assim... O árbitro tem essa autoridade. Mas né? ele pode estar enganado, ele pode estar com golpe de vista e se enganou. Fala com ele, vai lá e fala uma coisa para ele. Você tem esse poder, eu não tenho. Ele falou assim, eu não vou fazer nada. E eu não consegui ficar quieto e continuei brigando. Aí nessa que eu continuei brigando, o Júlio viu, lá do palco eu brigando por ele. E ele viu também a bronca que eu levei do Pavel. Eu nunca levei bronca do meu diretor de arbitragem. Ele me fez sair do local. Da mesa de arbitragem? Da mesa de arbitragem. Ele falou, se você não ficar quieto agora e não sair daqui nesse minuto, você está suspenso por 1 ano e não vai arbitrar mais. Conclusão, o Júlio não ficou no top 5. O Júlio estaria disputando o 3º lugar aquele ano. Seria honroso demais para ele se ele tivesse conseguido ficar em 3º. Para mim, ele tinha chances claras de ser 3º.
teríamos que julgar os outros dois. E o outro americano também ficou de fora, porque ficou o Júlio de fora e um outro cara bom de fora para ficar essa porcaria daquele cara lá em quinto. Que se destoava de todo mundo, porque estava liso. Acabou o campeonato, era só revolta. Pronto. Aí o Júlio chorou no backstage, feito uma criança. Chorou? Sim, o Júlio começou a chorar que feito criança, porque ele fez um puta de um trabalho. Gastou todo o dinheiro que tinha? Gastou todo o dinheiro que tinha e tinha uma promessa de patrocínio caso ele fosse top 5. Você lembra quem ia patrocinar ele? Mas tinha. Tinha, não lembro. Eu não quero ser leviano aqui de falar uma marca e não ser ela, então não me lembro. Não, mas foi marca nacional também, nem vamos falar. Foi uma marca nacional. O Júlio você era internacional. Não, era uma marca nacional. O Júlio lembra na época e sabe disso. O que aconteceu? O Júlio começou a chorar, feito uma criança. Eu fui consolar ele lá no backstage. A gente conseguiu acalmar ele. Na época, o CEO da Probiótica prometeu um patrocínio para ele por causa desse problema. Falou assim, calma, se o teu problema é o patrocínio, vamos voltar no Brasil e vamos conversar. Carlos Negrão? Não, foi o Marcelo Bella na época. Ah, o diretor. O diretor. Então ele pegou e falou, não, vamos conversar quando voltarmos para o Brasil, se esse é o seu problema. Mas ele ficou muito decepcionado. Ficou destruído. Não tem como. E eu senti. E ele não teve culpa, ele foi literalmente garfado na cara dura. Foi uma coisa assim absurda. Cariano, se você estivesse lá, você ia ficar igual eu, revoltado, bravo pra caramba. Porque era nítido que o americano não estava bom. Nada contra o cara. Mas ele não tinha definição suficiente para estar no top 5. Não estava na condição. Não estava na condição. Lhe faltava condição. E ele então não era top 5. E o Júlio sim. Quando voltamos para o Brasil, tudo isso passou, né? Isso acontece final de fevereiro, comecinho de março, né? O ano de lá. Eu fui ver as regras da federação, da Confederação e da Federação Paulista. Eu era presidente já. E aí eu fiz o seguinte. Eu vi que nós tínhamos o direito de levar um atleta para o Campeonato Brasileiro sem passar pelo estadual. Quem eu levei? O Júlio. Então o que eu fiz? Júlio, vamos ter que fazer o caminho das pedras de novo. Que é, como a gente já falou aqui no outro podcast, o problema do esporte é que o esporte ele pesa demais com os atletas. Então tem que ganhar o campeonato regional, ganhar o campeonato estadual, ganhar o campeonato nacional, ganhar o campeonato sul-americano para ir para o mundial. E aí, se ganhar o mundial, virar profissional. Isso acabou com a vida de muitos atletas. Tá louco. Né? O Ponchê, acabou Paulo Lima, acabou com a o vida. próprio Serafim. Serafim sofreu tanto de não ser campeão mundial na sênior que eu tive que convencer ele 2 anos sem parar dele ganhar o Mundial Master. Ele, o Norton, o Isaac, todos eles eu convenci a disputarem o Mundial Master e se consagrarem campeões mundiais Master. Eles não queriam. De tanta tristeza, né? De tanta mágoa. Trauma. De tanto trauma. Eu falei, não é desmerecedor ser campeão mundial Master, não. É o contrário, é difícil tanto quanto. E a idade chegou para você, então é um direito seu. Você vai abrir mão de um direito seu como atleta? Você vai parar de competir? Não vai competir mais? Tudo bem. Vai aposentar? Não vou. Então vamos lá. E o shape do Isaac? Todos ganharam, não, né? E o shape do Isaac sendo campeão mundial? Né? Foi duas. Bimundial. Tá, insano demais. Insano demais. Então eu convenci esses meus amigos a competirem e ganharem. Voltando para o Júlio, o que eu fiz? Coloquei o Júlio direto no Campeonato Brasileiro. Arrumei uma briga com um monte de gente que parou de falar comigo, porque falou que eu privilegiei ele porque ele era meu amigo. Não, eu não fiz isso. Ele era o melhor atleta da categoria pesada de São Paulo. E eu tinha isso na regra da confederação. Eu tinha esse direito. Todo presidente de todo estado tinha o direito de levar um atleta direto brasileiro. Levei o Júlio e acertei em cheio. Ganhou o overall. Se preparou e ganhou o overall do brasileiro. Então pronto, ele era o melhor mesmo. Ele era o melhor mesmo. Do Brasil, atualmente ele era o melhor. Ele era o melhor. Ganhou o overall do brasileiro. Aí ganhamos o overall do brasileiro e fomos então buscar o Procard no Arnold no Rio.
Se eu não me engano, a primeira edição do Arnold aqui no Brasil. Aí, o que aconteceu? Por causa do governador, do Arnold, a agenda dele é complicada. A gente pensa que ele vai ali, fica de boa. Não, inventam 500 mil coisas para aquele cara fazer. E quando ele tinha que sair de um lugar e ir para o outro, de um lugar e vai para o outro, de um lugar e vai para o outro. Daí mudaram a agenda dele e anteciparam o overall no domingo. O overall era para ser mais tarde e anteciparam o overall para ser mais cedo. E mandaram avisar os atletas. E a gente saiu avisando. O overall vai ser mais cedo, o overall vai ser mais cedo, o overall vai ser mais cedo. Isso no sábado? Isso no sábado, no dia seguinte. Aí o que acontece? Ele tinha ganhado, todo mundo que ganhou sua categoria disputar o overall no domingo. Eu estava sendo, olha só o que aconteceu. Eu virei, nesse Arnold, eu não estava arbitrando, eu estava apresentando o campeonato. Por quê? Tá. Começou o campeonato no sábado, ou na sexta-feira, eu não lembro direito, e o pessoal do palco não fazia o campeonato andar. O presidente da arbitragem ficou louco, falou assim: Braulio, por favor, sai da arbitragem e vai fazer esse campeonato andar, senão não vai ter campeonato. E estava realmente uma bagunça. Eu levantei, fui lá, botei cada um no seu lugar, você faz isso, você faz aquilo, e apresentei o campeonato. Eu dei uma de Silvio Santos, brincava com a galera. Só que aí, quando tinha um problema, o que eu fazia? Entretia o público, brincava, segurava a onda de um jeito que não parecesse que era um problema da desorganização. Nesse dia do overall, começa o overall, cadê o Júlio? Não apareceu ainda. Cadê o José Carlos? Não apareceu ainda. Caramba, 2 caras que tinham condições de ganhar. Não, o Zé Carlos não estava lá. Tinham vários atletas que não estavam. O Djalma Laroque estava lá, pronto, porque ele também queria o Procard. E aí, Pinduca, vamos começar o overall? Eu falei assim... Tinha gringo, tinha tudo. E eu assim, ainda não podemos começar o overall, porque nós estamos com um problema no som. Vamos resolver o problema do som, já a gente já começa, beleza? Beleza.